Salve, rapaziada, ligada aqui no canal Tupi Esportes, está no ar mais um Tupi na Redcast. Você sabe, toda sexta-feira, sempre com um convidado especial, aqui a nossa equipe entrevistando, sabatinando, ou às vezes uma resenha nossa mesmo, para debater algum assunto que esteja em alta. E claro, como é de costume, sempre antes de começar qualquer episódio, aquele pedido para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar o seu like no vídeo, o seu comentário, que você vai ajudar muito no engajamento. A plataforma vai entender que você está gostando, vai recomendar mais para você e para as pessoas também que estão aqui compartilhando esse tipo de conteúdo, que é uma resenha sobre futebol. Tupi na Redcast, aqui no canal Tupi Esportes. E um abraço também para toda a galera que acompanha o site tupi.fm, o aplicativo da Super Rádio Tupi e os canais da Rádio Tupi no YouTube. Você sabe que não é um monólogo, sempre em dupla, a nossa apresentação ao lado da melhor cobertura do Botafogo nos últimos 12, 15 anos. Quanto tempo, Thiago Veras? Boa noite. Falei com ele, um abraço pra você, galera ligada com a gente. São 14 anos entrando no 15º. Então, preparar uma festinha, né? 15 anos. Bom, convidado não paga, né? Então tô dentro. Não, mas a festa é você que vai organizar a festa. Quem tá completando os 15 anos é você. Não, eu tô nessa aí, tô esperando a festa dos companheiros. Você quer surpresa, é isso? Cavou, entendi. Jogou verde pra colher maduro. Na verdade, passou o prazo, porque o Botafogo é o 13. Então o 14 e o 15, agora vamos pra uma próxima leva aí. Tá certo, tá bom então. Voltando aqui para apresentar o nosso convidado, um companheiro de longa data, já foi inclusive integrante da equipe de futebol da Super Rádio Tupi na Copa Sérgio. Nosso campeonato que não deixa saudade, é bom pontuar. Não sei por qual motivo nós insistimos em inscrever a equipe, mas estaremos lá novamente esse ano, prometendo muito, mas não entregando nada. É o nosso papel na Super Rádio. Pretendemos mudar o goleiro. Tem um aí que eu indico, cara. Tem um que se ele ficar parado já resolve. Não, fim do ano fez uma grande defesa na pelada do Botafogo. Não, a gente tá querendo... Ele tem 1,20 m de altura. Esse que é o problema. Esse que é o problema. Nossos dois goleiros na última temporada tinham 1,40 m em média. Eu tô falando do André Rocha, que chegou recentemente do departamento de esporte aqui da Rádio Tupi. Se deixar ele paradão lá na frente do gol, resolve. Porque ele tem 2,30 m, 40, não sei qual é o tamanho dele. Medeiros, do canal do Medeiros, satisfação, irmão, seja bem-vindo. Semana boa para falar de Botafogo, hein? Tudo acontecendo, noticiário quente, e é um prazer tê-lo aqui mais uma vez. É isso, inclusive se quiser eu tô de volta aí na Sérgio. Pensa bem. Se você fosse o diretor de futebol do time da Tupi, analisa o elenco, contratações, dispensas. Brincadeiras à parte, se fosse no mundo tradicional, o time de futebol da Rádio Tupi estaria precisando de uma SAF. Porque quando o associativo resolve montar o time, não dá tão certo, mas... E aí, cara, como é que tá a vida? Como é que tá o canal? Como é que tá a tua jornada aí? É isso, o torcedor do Botafogo, não só o torcedor, mas quem acompanha o Botafogo, e o Veras, como você disse, uma referência, né? 15 anos praticamente acompanhando o Botafogo. É um momento, né, Veras, de muita instabilidade na gestão do clube, né? Então a gente fica realmente sem saber o que vai acontecer. 24 horas realmente é muito tempo, porque as coisas podem mudar. Mas um cenário realmente administrativo. Botafogo iniciou a sua trajetória no Campeonato Brasileiro, né, contra o Cruzeiro. Dentro de campo, o Anselmi começou bem. A gente tem algumas situações acontecendo de variações táticas, então campo e bola até é promissor, mas a gestão realmente está deixando a desejar. Os títulos em 2024 acabaram acobertando muita coisa. E no meio de 2025 até o presente momento a gente vem tendo diversas notícias ruins dia após dia, né? Então tem muita coisa vindo por aí ainda, né? Não acabou. A gente tem aí notícias que possível saída do texto. É isso que eu ia te pedir, cara, para resumir essa história, porque o torcedor do Botafogo, o cara que acompanha o Botafogo, ele certamente sabe o que está acontecendo, só que tem muito juridiquês, né, nessa história, são muitos termos jurídicos e não é tão simples de se explicar, então imagina para entender. Resumidamente, o que está acontecendo agora com o John Textor?
Então assim, o Textor, ele teve algumas atitudes ao longo do projeto dele, né, que ele chama, que é o tal do MCO, que é a rede de multiclubes, né, aquele tal do caixa único, toda a estratégia dele envolve ter uma holding, que é a Eagle, né, que é a holding de clubes, que tem o Lyon, tem o Botafogo, tem o Molenbeek da Bélgica, e ele trata essa holding como uma coisa só. Todo o dinheiro, toda a receita que passa dentro dessa holding, ele utiliza. E se o Botafogo estiver precisando, o Botafogo vai pegar o dinheiro dessa holding. Sim. Se o Lyon estiver precisando, ele vai pegar o dinheiro dessa holding. Só que isso em 2025 acabou dando muito problema na França. E aí começa a derrocada do Textor, digamos assim. Começou na França. Começa na França. Porque o DNGC, que é o Fair Play financeiro francês, resolve investigar essa questão do caixa único e pede explicações do Textor. E quando as explicações chegam, ele toma punições. E chega ao extremo do Lyon ser rebaixado na França. Sim. No meio do ano passado. E o Lyon só consegue permanecer na primeira divisão com a condição da saída do Textor da administração. Para ver como ficou a situação lá. Isso uma imposição da Ligue 1. Do DNGC, que é o Fair Play financeiro francês. Que caminha lado a lado com a Liga de exatamente, lá, né? Exatamente. É como se fosse o Fair Play financeiro que querem montar aqui no Brasil. Lá na França já existe há muito tempo e é muito mais rigoroso. Então teve essa primeira derrota do Textor, né? E a partir daí foi o problema que começou a respingar no Botafogo, porque o Botafogo, ele precisou no início pegar muito dinheiro dessa holding, e o Botafogo consegue pagar muitos jogadores caros, consegue comprar o Luiz Henrique, consegue comprar o Almada. Na verdade, não chegou a pagar o Almada, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas assim, nesse momento que o Caixa Único termina, o Botafogo já tinha vencido a Libertadores e já tinha vencido o Campeonato Brasileiro. Sim. Então era um momento onde o Lyon estava precisando de dinheiro e o Botafogo tinha acabado de ganhar muitos títulos, né? 2 títulos no mesmo ano. Ou seja, o Botafogo poderia fornecer esse dinheiro ao Lyon. Exatamente. Devolver ao irmão, né? Exato. Então, se o Botafogo precisou no início, lá em 2023 e 2024, o Botafogo em 2025 emprestou esse dinheiro para a holding. E no meio de 2025, essa holding acaba com o Caixa Único por conta do DNGC. E o Botafogo pegou todo o dinheiro, inclusive dinheiro de sócio-torcedor, dinheiro de premiação de títulos. De outras fontes de arrecadação, né? Que não só o futebol. Exato. E jogou nesse Caixa Único. E aí, quando o Botafogo vai precisar pegar o dinheiro de volta, o Caixa Único já tinha acabado. O Textor sai do comando. Quem assume é a coreana Michelle Kang, que está lá até hoje, está sendo muito elogiada. E a Michelle Kang não concorda com esse modelo. Então, o Caixa Único termina e agora a briga vai para a justiça. O Lyon diz que contesta os valores, diz que não deve nada ao Botafogo. Inclusive, o Lyon, no último balanço, diz que quem deve o Lyon, Botafogo, que está devendo o Lyon, e começa a guerra jurídica, né? A guerra de narrativas. Na última, desculpa te cortar, Matheus, na última entrevista do Textor lá no Arena Alvinegra, no fim de semana, né? Ele disse que o Lyon tem uma dívida de curto prazo com o Botafogo e o Botafogo tem uma dívida de longo prazo com o Lyon, que é até uma característica do próprio Textor. Nessa questão dele ser um empresário alavancado, ele geralmente compra à vista, ele vende à vista e compra parcelado. Aí o dinheiro desaparece e a parcela do que ele tem que pagar depois bate na porta para cobrar. Que aconteceu com o Montoro essa semana, por exemplo. E aí fica nessa, né? Esse jeito de administrar do administrativo e do financeiro dele foi começando a ruir, né? Exatamente. E assim, esse modelo dele de alavancagem financeira é exatamente o que você falou. Ele tenta esticar ao máximo as parcelas para que dê tempo dele vender jogadores e aí com a venda dos jogadores ele vai e paga o que ele comprou parcelado. O problema é que isso a longo prazo, com o fim do Caixa Único, o Botafogo ficou sem fluxo de caixa nenhum. Então o Botafogo sem fluxo de caixa, o Botafogo começou a atrasar parcelas. O Botafogo hoje está devendo o Grêmio pelo Cuiabano, pelo Nathan Fernandes. O Botafogo está devendo o Montoro, né? Está devendo ao Vélez, Sarsfield. O Botafogo está devendo. E o que ficou muito na mídia, que está muito na mídia hoje em dia, é a questão do Almada, que é o motivo do transfer ban e que está dando mais problema. O transfer ban hoje, eu conversei com uma pessoa anteontem, que a situação do Botafogo é tão grave do ponto de vista financeiro nesse momento, que eu perguntei sobre o transfer ban e a pessoa me respondeu o seguinte:
Medeiros, o transfer ban hoje é o menor dos problemas. Tem coisa mais importante na frente na hora de pagar. Igual Exatamente. que pro cara que está em casa, né? Você tem o cartão de crédito, mas se você não pagar a luz, vão cortar a tua luz. Se você não pagar a água, vão cortar a tua água. Se você não pagar o cartão de crédito, você vai dever mais o cartão de crédito, mas beleza, não vai cortar a tua luz, não vai cortar a tua água. Então tem despesa mais importante que o transfer ban. E é bom falar isso pra galera, porque num primeiro momento o torcedor pensa em time, pensa em jogador. Verdade. Caramba, eu tô perdendo o Cuiabano pro Vasco, como é que pode? Até então nunca imaginava que o Vasco poderia trazer a gente aqui com dinheiro e tal, cara. A própria ida do Marlon pro Palmeiras, tudo bem que tem uma questão financeira, um desejo do próprio jogador, questão salarial, mas a forma como o Savarino foi pro Fluminense também, necessidade eu total, acho que impacta nisso e até no sentimento que o torcedor tem. Pô, eu tô perdendo, não é que eu tô perdendo o jogador, eu tô reforçando o cara que rivalizou comigo ano retrasado, e eu vou enfrentar um cara no clássico aqui daqui a 3, 4 semanas com o meu antigo craque, porque eu não tive juízo pra arrumar minha casa. Porque o jogador em campo e tal, cara, o menos nesse momento a se pensar, né, eu acho que a gente concorda isso. Claro, você tem que minimamente ter um time pra poder se manter dentro de um perfil, de um patamar, pra jogar, porque esse time, esses jogadores, eles vão te dar algum tipo de lucro. Mas são tantos problemas administrativos extracampo que tem que pagar, que deve, que tá ali, que tá aqui, que tem que ser resolvido nessa parte societária, né? Com o Igor, com o Ares, com todo mundo, que o que menos importa agora é você perder o Cuiabano pro Vasco, por exemplo, o jogador A pra Clube B. Isso aí é o que menos vai importar no momento do Botafogo. Vou fazer uma pergunta pra vocês dois, que vocês acompanham. Só rapidinho, claro, velho. por favor. Só pra ter o Medeiros estava, né, explicando, e aí só pra explicar um complemento, que é a questão que hoje bate muito de frente, que é do Textor com a Ares. Nessa pendência, Lyon e tal, multiclubes, ele pega um empréstimo, né, e dá como garantia percentual dele, que é do sócio majoritário da Igor, para pagamento. Bens pessoais, quando você fala dele, não, bens pessoais dele. Percentual dele sócio majoritário da empresa. Entendi. Bem pessoal, até agora, eu acredito que ele não é maluco de... porque eu tô fazendo um comparativo, guardado as proporções, o Pedrinho não é da SAF do Vasco, mas teve toda uma questão de bens pessoais do Pedrinho, como garantia. No Texas não chegou, não tem isso. Ele dá... a parte dele, eu não sei se toda, mas pode até falar se tiver, ou um grande percentual como garantia para esse pagamento. Justo. Esse pagamento também não aconteceu, e agora essa fica sendo a empresa que tem o controle por cima das ações da Eagle, né, e do próprio Textor. Esse caminho agora é um caminho também, assim, muita pedra, né? É nebuloso, né, ele cara? É de muita porrada, assim, de muito bater de frente. Exatamente. Então, assim, até para complementar aquele passo a passo que a gente já estava até falando sobre onde começa o problema, né, lá na metade de 2025, a gente precisa voltar agora a 2022, 2023, entre 2022 e 2023, para a gente falar isso que o Veras tá comentando. É quando ele resolve comprar o Lyon, né, em 2023, e ele vai atrás da Ares, que é um fundo, um dos maiores fundos americanos que existem no planeta. E esse fundo, que é a Ares, tem investimentos no Chelsea, tem investimentos no Atlético de Madrid, tem investimentos no Inter Miami. Então é um fundo muito respeitado. E esse fundo, ele empresta ao Textor quase 500 milhões de euros, né? Ao todo 450 milhões de euros, para aquisição do Lyon. E é com esse dinheiro que ele compra o clube francês. Só que um fundo como esse, ele não vai emprestar esse dinheiro todo sem uma contrapartida, sem uma garantia. Vai ter os juros para pagar, e o Textor não vem conseguindo pagar essas parcelas, os juros só aumentam. E uma das garantias, caso o Textor não consiga de jeito nenhum pagar esse empréstimo feito à Ares, é o que o Veras falou. A garantia da Ares tomar do Textor a empresa dele, a Eagle. Todas as ações dele. Então, o Textor... Então, eu tinha essa dúvida. Essa garantia é total. A garantia total. Então, a grosso modo... O percentual dele como sócio majoritário da empresa. Exatamente. No cenário hipotético de tudo dando errado, a Ares poderia, então, virar a responsável pelo Botafogo, porque a Eagle e o Textor seriam incorporadas à empresa por conta dessa garantia. Exatamente. E aí vem um ponto também importante a ser dito. Na época, ainda com o presidente do associativo era o Dorcésio Melo, não era o atual, não é o atual, o João Paulo.
O Durcésio, ele assina também, na época, concordando com esse empréstimo, né? E colocando o Botafogo também como garantia, porque se o Textor está colocando a empresa como um todo como garantia, o Durcésio estava assinando também, concordando com o Botafogo sendo colocado em garantia. E agora, por que eu fui lá em 2022, 2023? É isso que está fazendo, neste momento, o Textor estar podendo sair do Botafogo, perder o comando do Botafogo. A notícia que a gente tem é que na terça-feira a Ares entra com um pedido, informa ao Textor através de uma carta, dizendo que acionou essa cláusula para tomar a Eagle do Textor. Então, ontem, né, eu perguntei a uma pessoa do clube, falei, é verdade mesmo? A Ares tomou a Eagle do Textor? E recebi dessa pessoa dizendo o seguinte, é verdade. Tá? O Textor ainda nega, diz que para ele não tem validade jurídica, que precisa seguir ainda um rito processual no Reino Unido, onde o contrato de financiamento foi firmado, mas perguntei uma pessoa importante dos bastidores do Botafogo e recebi que é verdade, sim, a Ares tomou a Eagle do John Textor. Aí vem a pergunta, por que o Textor continua no Botafogo ainda? Né? Por que a Ares tomou a Eagle, mas não tomou o Botafogo? Existe uma liminar, né, desde outubro de 2025, desde outubro do ano passado, que essa liminar, ela veta qualquer alteração societária, administrativa no Botafogo, enquanto o processo não for julgado. Só que essa liminar pode cair hoje, pode cair amanhã. A gente está vendo as notícias que estão acontecendo. Essa liminar pode ser derrubada. Se a liminar for derrubada, o Textor sai do Botafogo no minuto seguinte. A Ares toma o Botafogo. Então esse é o cenário de instabilidade no momento. O Textor está no Botafogo, mas ele não manda mais na Eagle. Se ele não manda mais na Eagle, ele não consegue mais trazer dinheiro ao Botafogo. Concordam? A grosso modo é a pessoa física John Textor cuidando do Botafogo. Exatamente. E não mais a pessoa jurídica, né? A empresa do John Textor administrando. E acho muito difícil que ele vá botar qualquer recurso dele, muito particular, aí num cenário como esse. Aí a gente entra no comparativo do caso do Pedrinho, né? Que foi aquela coisa lá de colocar o bem pessoal como garantia. Um questionamento para vocês dois. Rapidinho, um segundinho. Dois. Aí você falou assim, perguntou pro Medeiros, mas aí então a possibilidade da Ares assumir? Essa é uma dúvida. O que a gente sempre teve de informação é que o fundo não queria ter nenhum tipo de investimento no Botafogo. Sim. Eles queriam dinheiro de volta, recuperar o que foi o empréstimo dado na época ao Textor. Então, através da Eagle, eles recuperarem o dinheiro e sobraria como alternativa para o associativo, que eu acho que não meteria a mão, por mais que num primeiro momento lá de processo de elaboração, né, da própria SAF muito antes do Textor. Lá na época do Moreira Salles. Os irmãos foram os nomes falados, né, com outros alvinegros ilustres. Sim. São pessoas que têm dinheiro, mas eu não sei Até o próprio João Paulo, nessa época, ele já tinha um pouco de participação, assim, não à frente igual os irmãos, mas muito se falava do João Paulo também. Esse cara aqui é um cara que pode investir no Botafogo no futuro. Pode ser. Muito se falou do Montenegro também, né, ex-presidente e tal, e outros ilustres que são pessoas que têm uma condição financeira, mas você vê que nem naquela época conseguiu dar uma sequência num projeto. Os irmãos também não aceitaram. Eles viram que é um tipo de administração completamente diferente, o dinheiro não estava fechando para formular o projeto e tal, aí depois outro investidor chegou à figura do Textor. Então o que a gente tem, né, é que a Ares não quer investimento do Brasil, que eles veem com bons olhos o Lyon, porque a moeda na Europa é o euro, lá eles vão conseguir ter um dinheiro muito maior. Então a salvação, dentro desse caso, ele sendo o caso real num futuro recente, digamos assim, caso isso venha a se concretizar, se eles estiverem no comando, possivelmente eles vão querer retomar o que foi emprestado e possivelmente o associativo vai ter que trabalhar na execução de um novo dono, né, de uma nova SAF, que é o que... como se fosse você volta então para 2022, 2023 e procura um cara novo, a expectativa um acionista novo. Hoje, a expectativa, e aí o Veras falou muito bem agora há pouco,
é que exista um passo a passo, caso a liminar caia e o Textor perca o comando, existe a expectativa da Ares pelo menos fazer o que ela está fazendo no Lyon no seguinte sentido, não em questão de aportar muito dinheiro, do Botafogo continuar tendo investimentos top 3 no Brasil, nada disso. Mas existe o interesse do seguinte: a Ares não vai querer perder dinheiro também. Botafogo é um ativo que vai ser revendido depois. Então não adianta você pegar um ativo e deixar ele depreciado. Você tem que reestruturar esse ativo para depois você conseguir uma boa venda. O que o Ronaldo fez no Cruzeiro. Exato. Então, assim, o que a expectativa do Botafogo é que a Ares não quer administrar, ela não administra nem o Chelsea, nem o Lyon, nem ninguém. Ela nomeia pessoas para fazer a administração e fica por cima supervisionando a parte financeira. É uma fiscalizada para ver se está tudo dentro das 4 linhas. O que acontece hoje no Lyon? A Michelle Kang topou administrar, é uma sócia minoritária do Lyon, topou a administração, está fazendo uma boa administração por lá, está sendo muito elogiada na França, e a Ares fica só por cima, auditando, fiscalizando. Então a expectativa no Botafogo, pelo menos em algumas pessoas do social, é que caso a Ares tome realmente a administração do John Textor, ela nomeie um CEO ou mantenha o Tairo Arruda como CEO, já que ele já está nesse trabalho há bastante tempo. Sim. Deixa alguém fazendo a administração do clube, pode ser até o Tairo Arruda mesmo, porque já faz esse papel de CEO. Já conhece também. Já conhece. E a Ares fique só fiscalizando por cima com o seguinte objetivo: recupera esse ativo que eu vou revender. Recupera que eu quero revender e quero pegar meu dinheiro de volta. Então pode ser que o Botafogo entre num caminho de reestruturação para a Ares depois conseguir uma revenda. E aí nessa revenda não sabemos quem vai comprar. Pode ser N possibilidades, e aí a gente entra num caminho especulativo. Ou até algum investidor já conhecido pelo mercado brasileiro que talvez esteja procurando algum clube e não encontrou até agora porque as vagas de SAF estão todas ocupadas. Uma pergunta para vocês. O Textor, ele foi expulso da França, podemos dizer dessa forma, né? A legislação lá não permitiu mais o trabalho dele. Sim. E pela torcida também. Pela torcida também. E um movimento similar na Inglaterra. A gente sempre escutou que o grande sonho do Textor era ter um clube de ponta na Premier League. Nós vimos o movimento lá do Crystal Palace, depois nós vimos o interesse no Everton também. Foi até meio estranho, porque era quase que simultâneo, não sei até que ponto também a legislação da Premier League permite isso. Mas vocês têm, assim, algum bastidor de por que o Textor foi limado também da Premier League? Tem a ver com isso? O que aconteceu no processo dele no Crystal Palace, que era promissor também? O Crystal Palace, ele não tinha administração, né? Ele era o sócio que tinha mais ações, mas ele não tinha o poder da administração. Sim. E na estratégia do Textor de multiclubes, ele precisa ter a administração dos clubes para ele ter o caixa único, o assunto que a gente comentou há um tempo atrás aqui. Holding. Então ele não conseguia fazer no Crystal Palace o que ele fazia, por exemplo, com o Botafogo e com o Lyon. Pegar o Jefinho na época e jogar no Lyon, por empréstimo. Mas por conta de um rigor maior da Inglaterra? Porque ele não era o administrador. Então ele precisava passar pelos outros sócios para poder aprovar as ideias dele. No Lyon e no Botafogo, não. Ele pegava o Jefinho, emprestava pro Lyon. Ele pegava aquele jogador da base do Lyon, emprestou pro Botafogo. Então ele fazia movimentações. A gente até falava na redação, pegou do bolso direito e colocou no esquerdo. Exato. Então essas movimentações que ele fazia é porque ele tinha 90% do Lyon e ele mandava no Lyon sem precisar de aprovação de ninguém. E foi esse a causa do problema, né? Quando o DNGC começou a fiscalizar essas transações entre partes relacionadas, né? Que é o nome técnico do que ele fazia, chegou a questão da punição até ele sair da administração do clube. Até porque, assim, essa questão da administração dele, né? Com o caixa único e tal, mas tem uma coisa até hoje está muito clara. A SAF no Botafogo, de forma desportiva, ela tem um crescimento, ela tem um trabalho bem bacana. Porque se a gente for começar lá do início, o primeiro time que foi montado, o segundo time, digamos assim, o terceiro time... Vamos tentar trazer em linha do tempo. O primeiro é o do Patrick de Paula. Sim. Ele foi o jogador mais caro, né? Assim, ele foi o grande cartaz da SAF do Botafogo, foi o Patrick de Paula na época. Estamos pegando um cara muito promissor aqui do Palmeiras para reforçar a nossa equipe. Consegue lembrar de cabeça mais algum dessa época? Então aí o Botafogo começou a ter o Felipe Sampaio, começou a ter aquele canhoto.
que era uma expectativa muito grande, jogou em Portugal, meu Deus, esqueci o nome dele agora. Eduardo Gabriel Pires? Não, o outro, que era um meio atacante. Que ele no Botafogo até não teve assim muito... Vou lembrar o nome dele aqui. Jogou lá, se não me engano, no Boa Vista. Sauer, né? O Gustavo Sauer e tal. Ele é dessa primeira leva. Uma primeira leva, né? Do Botafogo. Aí tem a leva do Tiquinho, Eduardo, Marçal. Já Tietê, é a segunda leva. Tietê. Teve o Tietê, a segunda. Essa já é a segunda. Tietê, ele é contratado no último dia da janela. Essa é uma segunda leva. É a leva de 2023. A leva que quase deu certo, mas Luiz tudo Castro, que aconteceu. Né, Marlon Freitas, ele é dessa leva também. Não, o Marlon vem depois, né? Que ele é um remanescente do time de 23, né? Ele termina o contrato no Atlético Goianiense e vem de graça depois de 2022. Sim. Ele chega no início de 2023. Depois de uma boa temporada dele lá no Goianiense. Então, aí você vê que depois o Botafogo ele faz o 24, os jogadores que contratou e tal. Então, desportivamente, há uma grande evolução do time que o Botafogo tinha com o time que o Botafogo, inclusive, tem hoje, até com alguns bons nomes. Tem. Só que, financeiramente, a administração sempre teve esse problema. Ele depois foi deteriorando, com isso começou a degringolar. Mas sempre teve uma certa diferença do lado desportivo com o lado financeiro, que sempre foi o grande propósito da SAF. Repito, o torcedor só olha para dentro de campo, só quer jogador. E aí muitos comentam até assim, cara, pode vir outro bilionário aí que eu não tô nem aí, pode fazer o que quiser, o cara já deu o título que eu queria, eu não tô nem aí. Eu falei, cara, não é assim. Porque você vai ganhar em 24... E se isso vier à tona e bater firme no Botafogo hoje, você tem que ver quem é que vai assumir, quanto tempo isso vai se reerguer, a parte financeira, quanto tá a dívida hoje, vai passar mais X anos sem ganhar porcaria nenhuma. Então o trabalho da SAF não é fazer uma administração que até então sempre foi feita. Né? Você pouco se lixa pro lado financeiro, ganha alguma coisa esporadicamente, tá bom demais, idolatra a pessoa e depois lá na frente vai ficar chorando porque o clube tá afundado, né? Gestão de 6 meses. Não é assim. Se a gente for pegar como parâmetro 2024, uma gestão de 6 meses que você foi assertivo na janela do meio do ano, onde você traz o Luiz Henrique, você traz a Almada, você traz umas figuras interessantes, ali naquele segundo semestre tudo se encaixa, você fecha 2 títulos no final do ano, vira o ano, você perde os caras e aí... até que ponto você formar esses times com... Pergunto pra vocês porque vocês têm muito mais contato com a torcida do Botafogo do que eu. E eu falo com isso com muita poder de fala, porque quem acompanha aqui sabe, eu cubro o Flamengo aqui na Rádio Tupi. E uma das características do Flamengo nos últimos anos, vamos esquecer a parte do dinheiro, mas a idolatria a longo prazo. É o cara que está desde 2019, é o cara que está desde 2022. Até que ponto você ter um ídolo de 6 meses atrapalha a torcida do Botafogo a ter identificação no momento de ir no estádio, de se identificar realmente com aquilo que está em campo? Isso interfere? Ou se estiver ganhando tá tudo certo? Pode montar um time a cada 6 meses que não vai interferir? Eu acho que o torcedor ele passou por um período de adaptação, né? Como aconteceu os títulos em 2024, isso acabou apaziguando um pouco as coisas. Se o Botafogo não tivesse conquistado esses títulos, seria bem mais problemático. Foi um ano maravilhoso, aconteceram os 2 títulos, então o torcedor acabou aceitando e tentando entender que se vem um Almada durante 6 meses, consegue fazer gol em semifinal de Libertadores, consegue bater um pênalti decisivo nas quartas de final e é muito importante, depois vai embora, e depois vem um outro Almada, um outro nome por mais 6 meses para repetir o processo, o torcedor estava até entendendo que aquilo ali poderia acontecer com um ou outro jogador, desde que tivesse outros mais experientes, igual o Tiquinho, igual outros jogadores que ficassem um pouco mais tempo. O próprio Marçal, também um jogador que está até hoje. Então essa mescla de jogadores jovens, jogadores experientes e jogadores que fazem passagens curtas, até de certo ponto estava dando certo. Então, assim, se a gente for falar, acho que é importante que a gente diga isso também. Hoje é um momento onde está todo mundo pisando, porque estamos no centro do problema. E o futebol brasileiro ele é pautado por resultado. Exato. Se o Botafogo tivesse cheio de problema, mas tivesse sido campeão agora, 2 meses atrás, e tivesse... Estaria ignorando. Estaria ignorando. Eu já vi isso aí de muito torcedor botafoguense. Agora, o meu ponto eu não acho, sendo bem sincero, eu não acho que toda estratégia de alavancagem seja ruim. Eu acho que ela é uma estratégia de alto risco.
E aí, se você no meio do caminho tiver um erro, esse erro acaba comprometendo, desmoronando toda a estratégia. Por que eu falo que eu não acho que toda a estratégia de alavancagem, que é a estratégia do Textor, não necessariamente é ruim? Ele chega no Botafogo em 2022, ele alavanca financeiramente, começa a fazer contratações que o Botafogo nunca teve condições de fazer com o associativo. O Botafogo, em 2023, o Botafogo disputa título brasileiro e perde daquela forma muito feia, mas se for olhar de forma racional, disputou título com o Palmeiras. E estava sem disputar, vamos colocar aí, desde 2013, talvez foi um ano que conseguiu levar até o final ali. Perdeu pro Cruzeiro. Depois ali 2007 também, que perdeu pro São Paulo. Fora isso, não disputava mais esses títulos. Então, era uma vez por década, o Botafogo fazia uma graça. Exato. Então, 2023, o Botafogo já teve condição de disputar. Sim. E aí, 2024, o Botafogo ganha tudo. Então, a alavancagem até então, o Botafogo fez... Qual era o pensamento do Botafogo? O Textor aumenta os investimentos, coloca um dinheiro que o Botafogo nunca teve condições de colocar. E qual vai ser o retorno disso? O aumento de receita. O Botafogo, em 2021, o Botafogo tinha uma receita de 150 milhões de reais por ano. Muita grana. 150 milhões de reais por ano. E aí, em 2022, o Botafogo aumenta para 350. Em 2023, o Botafogo aumenta para 700. E em 2024, o Botafogo bate 1 bilhão. Assim, esse é uma realidade muito nova também. Esse é um aumento de receita que o Botafogo teve, que ele nunca teve na história. E aí você vai me perguntar, ok, mas e o aumento de despesa? Sobe junto. Subiu junto. Ou dependendo do planejamento que você faz, para você ter uma receita de 1 bilhão, se você for mal organizado, você está gastando 1,5 bilhão para receber 1 bilhão. Então, o que o Textor provou, pelo menos, que o Botafogo tem capacidade de gerar receita? Isso aí ficou... Então, hoje, se alguém comprar o Botafogo no futuro, não vai ser mais falando, será que o Botafogo tem capacidade de gerar receita? Tem. O Textor provou que tem. O Botafogo bateu 1 bilhão. É com venda de jogador? É com venda de jogador, mas é também com premiação de título. É com participação em Mundial de Clubes. Então, chegamos a 1 bilhão de faturamento. Onde eu acho que realmente deu problema? O Textor alavancou, conseguiu os objetivos no curto prazo, de aumentar a receita, de conseguir sucesso esportivo aqui no Brasil. Porém, eu tenho certeza absoluta que o Textor se arrepende muito de ter escolhido o Lyon para comprar. O Lyon quebra ele. O Lyon quebra o John Textor e quebra o plano dele de alavancagem financeira. O Lyon. Muito porque... Ele faz um barulho lá. Ele faz um barulho lá que incomoda o PSG. Exato. Né? Então, assim, ele compra uma briga com o PSG. O cara lá do PSG, que é um cara todo poderoso, ele se incomoda com um modelo de... Isso eu lembro de noticiário, um modelo de gestão do Textor. E assim, ele comprou a briga com um cara que é o dono do campeonato. Tem muita situação política envolvida também, né? Lá na França. Mas, assim, eu não tô aqui também para dizer que o Textor não tem culpa. Não é isso. Ele teve culpa, até porque quando ele foi comprar o Lyon, ele estudou. E se ele estudou e resolveu comprar, ele sabia que estava se metendo com o príncipe do Catar. Ele sabia que tem um DNGC também. Então, ele sabia onde ele estava. Não foi uma coisa que ele fez assim, não é possível, né? Tem culpa e esse erro dele, do Textor, de ter escolhido o Lyon, ele poderia ter escolhido um outro clube. Poderia ter escolhido um clube em Portugal. Poderia ter escolhido poderia ter vendido antes o Crystal Palace e ter escolhido um outro clube na Inglaterra que ele fosse administrar. Ou até uma franquia nos Estados Unidos, que é o país dele e onde teoricamente... Ele queria na Europa. Ele queria na Europa. Mas assim, o Lyon se provou um clube com um fair play financeiro muito rígido e que não deixou ele fazer o caixa único, que é primordial pro sucesso esportivo da estratégia dele. Então a compra do Lyon e aí eu volto no que eu falei, a alavancagem de alto risco. Deu problema na compra do Lyon, o DNGC tirou ele da administração, o alto risco acabou com o projeto. E acabou mesmo, assim. Eu hoje acho que eu vou ficar muito surpreso se ele conseguir reverter esse cenário no Botafogo. Ele tem volta prevista pro Brasil? Porque ele tá meio sumidão, assim, né? Ele chegou ontem. Chegou ontem. De boa. Chegou ontem. Aproveitando que ele chegou ontem, uma época... Não, né? Eu acho que tá mais fácil ele pedir pra mim. Não que eu tenha pra emprestar também pro Texas, mas olhando assim, o nome dele tá mais no noticiário que o meu, né? Graças a Deus o meu não tá. Brincadeiras à parte, ou não, eu tava no Sereno nessa época,
Eu tava na boate na Barra no fatídico dia em que ele, recém-chegado, eu acho que até avisei, eu falei, galera, eu tô numa noitada aqui, o Textor tá com um arquinho aqui, com 2 negocinhos pro alto e tal. E isso foi o quê? 23 para 24, por aí, ou 22 para 23, não lembro agora. Hoje, qual seria a reação da torcida do Botafogo ao encontrar o John Textor em uma boate? Porque eu lembro que naquele dia tinha fila pra tirar foto com ele. Eu ia falar uma besteira aqui. Hoje. Eu ia falar que a torcida ia pegar aquele arquinho. Fatalmente isso ia acontecer. Hoje a relação com ele, pelo menos, até vimos, né, nos protestos semana passada, tanto no Lonier quanto também na chegada lá no dia do jogo do Newton Santos, a galera tá muito revoltada com ele. O protesto das torcidas foi o único, na verdade, né, assim, mais forte, mais incisivo, de realmente você, queira ou não queira, uma torcida organizada te intimidar ali, gritar teu nome, falar, né, tal, isso mexe, né, cara, você não vai 100% à vontade. Diferente de um outro torcedor te pressionar. Uma cobrança de organizada é uma cobrança que requer digamos assim, um cuidado um pouco maior. Foi a primeira vez nesse período todo que o Textor recebeu essa pancada de uma torcida organizada. E como ele recebeu, assim? Como ele soube lidar com isso? Ele tá visivelmente... Tem algum bastidor assim dele? Ele tá visivelmente abatido. Na live que teve do Arena, a gente percebia o abatimento dele com a situação. Explicava de uma forma meio que, né? A face dele, né? A questão assim de câmera dele ali não tava muito legal, não tava assim muita vontade, né? E a gente percebe que as promessas dele não vão se cumprindo. Ele prometeu esse tal aporte, aí o aporte não é aporte, é financiamento. Então parece que ele vai se enrolando a cada entrevista que ele dá, a cada notícia que ele mesmo solta. E não adianta, parece que ele está ganhando tempo, mas esse tempo a torcida não tem mais paciência, a torcida perdeu a paciência, por isso os protestos aconteceram e continuam acontecendo. E esse tempo que ele está tentando ganhar, ele não está conseguindo resolver os problemas. E agora, repito, ele está por um fio, por uma liminar de perder o comando. E se perder o comando, não volta mais. Não volta mais. Acho muito difícil. E uma dúvida também, o Coelho, muito torcedor fala assim, caramba, saiu o Textor tal, tem a situação da SAF, ela tem que ser resolvida. Quem vai ter um peso importantíssimo nisso também é o Botafogo Associativo. Afinal de contas, só tem SAF porque tem Botafogo. Boa pergunta, né? Então. Como é que o João Paulo está encarando isso? O Associativo está se preparando para, quem sabe, ali uma força-tarefa, se precisarem aqui a gente está pronto? Ou vocês que compraram, vocês que se virem, nós estamos aqui em General Severiano curtindo o Associativo? Como é que está se preparando o Associativo? Assim, há algum tempo o Associativo já vem tendo algum tipo de conversa, o próprio presidente João Paulo, e o que eu sei é que o Botafogo está tentando se apegar onde tem a grana. Tem um contrato, é com a Eagle, o Textor, né, tem então majoritário, tal. O Textor até então era o cara que servia para o modelo, para o projeto, é quem tem injeção financeira, é quem está fazendo o Botafogo crescer. Dentro desse cenário, ele há muito tempo já deixou de ser imprescindível. O Botafogo sabe que ele está caindo, e uma hora tende a ser limado. Então, há muito tempo, o Associativo já vem tendo conversas com outros sócios, né, da Eagle, a Ares e tudo mais e tal, para ficar do lado onde tem a grana, onde tem o dinheiro que possa, como falou Medeiros, né? A Ares tendo, por exemplo, o controle, ela não quer ter uma gerência de gestão, né, em cima do Botafogo. Mas ela não pode fazer com que o produto vá lá embaixo para ele perder valor de mercado. Se ela quer recuperar, ele tem que estar numa condição boa para que você faça a revenda. E automaticamente o Associativo, eu acho que não vai querer segurar essa batata quente com a dívida aumentando e financeiramente você tendo ali, né, uma condição diferente. Eu acho que eles vão querer estar do lado do dinheiro para justamente ter o poder de escolha de um outro dono que no futuro pode ser o novo comprador da SAF do Botafogo. Eu não acredito que ninguém do Associativo vai querer assumir essa bronca como o Pedrinho fez, não. Eu não acredito, né? Pode ser que sim.
Eu também não acredito não, assim, pelo menos os indicativos que a gente tem de pessoas lá é que o social não tem esse interesse de administrar, até porque eles não têm nem apoio popular para isso. Sim. O torcedor, no primeiro movimento das notícias que saíram do social entrando na justiça, que nem era para tomar administração, mas o social tinha entrado na justiça para pedir explicações, o torcedor já nas redes sociais entendeu de uma forma errada, começaram uma chuva de críticas para cima do João Principalmente Paulo. o Montenegro, que é o cara figura política que representa a história do Botafogo, mas que hoje não tem o cargo, mas né, ele foi muito atacado também. É uma voz importante. Pode ser que também para a torcida tenha muito aquela interpretação. Pô, vocês estiveram aqui por 100 anos e não deram jeito agora vocês... vamos tomar de volta, a gente vai voltar para 2021 com vocês? Como é que falou dessa primeira tomada de posição do associativo, teve uma segunda, né, agora bem recente, que foi muito parecida, no sentido de travar ações do Textor, para que não venha... Aporte ele pode fazer, aporte estaria até previsto em contrato, mas quando você pega empréstimo e o que eles tiveram de informação é que venderia alguém, é que os juros em cima do valor eram juros exorbitantes em 5, 6 meses, que dobraria o valor do empréstimo que o Textor iria pegar lá com amigos, né, com empresários e tal. Então isso se tornaria uma situação paliativa. Pode resolver de momento, daqui a pouco eu vou estar pior ainda porque eu vou ter que pagar aquilo. Então eles fizeram uma segunda ação na justiça para travar atitudes e poderes do Textor. E foi muito claro, da primeira vez eles foram apedrejados, dessa segunda vez não. Já está a grande maioria a favor, não do associativo, né, assumir, mas do associativo entrar em ação, tomar uma medida para que o Botafogo SAF não, né, o Textor não vá destruir completamente. Então você vê que o comportamento do torcedor já foi diferente, né? Exatamente, é o primeiro momento que o torcedor apoia a fiscalização social, mas até certo ponto. O torcedor não apoia claramente que o social tome a administração, mas está apoiando pelo menos essa cobrança, essa fiscalização, esse pedido de explicações do Textor em relação a esses movimentos. E é importante, Vera, você ter tocado nesse assunto, porque essa notícia saiu ontem, e é uma notícia que a gente precisa resumir essa questão do aporte. Ele chega e fala abertamente sobre um aporte de 50 milhões de euros, e depois... Muita gente pegou no teu pé? Muita gente pegou demais no meu pé por conta dessa questão do aporte. E assim, não só ele confirmou, mas outras pessoas estavam falando que tinha esse assunto do aporte e a gente solta a informação. E outros veículos de imprensa, depois que você falou, confirmaram também. Exatamente, alguns jornais e também foram atrás da informação e confirmaram. E aí a gente descobre, dias depois, que o aporte que ele falava, na verdade, é um empréstimo, um financiamento, que ele estava chamando de aporte. E aí você não pode caminhar para isso, né? Aporte é uma coisa, empréstimo é outra. Sim. Aporte é um novo sócio, alguém aportar dinheiro, seja do bolso do Textor ou de um outro sócio que vai entrar na empresa. Empréstimo é você pegar um dinheiro e você tem que pagar com juros para a pessoa ou para a empresa. E aí o que aconteceu foi... Quando a torcida descobre que, na verdade, não é um aporte, é um novo empréstimo, e a torcida já está desconfiada do Textor por conta de empréstimo com a Ares que ele não pagou, de outros empréstimos que ele não conseguiu cumprir, do Transferban, a torcida fala, mais um empréstimo? Não. Ele tinha que pegar dinheiro do bolso dele, ele tinha que arrumar um jeito de resolver a questão do Botafogo, não é pegando outro empréstimo. E quando vem a notícia que os juros desse empréstimo eram juros extremamente abusivos, juros que depois de meses dobraria o valor, ou seja, o Botafogo pegaria 50 milhões de euros, resolveria o Transferban, e meses depois teria que pagar 100 milhões de euros. Aí a gente volta para aquela nossa... conversa de que a conta de luz é mais importante, a conta de telefone é mais importante, mas os juros do cartão de crédito, né? Assim, cheque especial, praticamente. Assim, não é ali a conta é prioritária, porém é aquela que se você deixar virar a bola de neve. E assim, a gente está falando aqui a curto prazo. Mas isso a longo prazo pode comprometer muito o 2026 do Botafogo. Eu acho até que se não houver uma grande reviravolta nessa próxima semana, que é o que a gente acha que vai acontecer, mas se não existir essa grande reviravolta e esse Transferban não for resolvido o quanto antes, existe uma tendência muito grande de pelo menos o primeiro semestre ficar bem comprometido, porque os reforços estão chegando,
mas não podem estrear, não podem ser. Agora tem toda essa questão de que até para vender também você tem que ter um aval. Então, assim, existem hoje duas alas. É o dinheiro que não entra e é o jogador que não é registrado. Existem hoje duas alas dentro do Botafogo de pensamentos. E aí, esse é um debate que está tendo muito forte, até dentro da torcida. Existe a ala do Textor, que por ele pegava esse empréstimo, pagava o transfer ban, continuaria investindo, traria o Medina, traria jogadores, mas ia contrair essa dívida que pro longo prazo, pro médio e longo prazo, é muito ruim. O Botafogo teria que depois vender atletas para poder pagar esse empréstimo. Tu ia pagar 50 hoje para ter que pagar mais 50, mais 100 50, no total, né? 100 no total. Então, existe esse pensamento, linha de pensamento, que é o pensamento do Textor. Tá? E existe o outro pensamento, que é um pensamento que hoje o Tairo Arruda pensa dessa forma, o diretor financeiro pensa dessa forma. Mais conservador esse pensamento? Que é um pensamento de austeridade financeira e responsabilidade no seguinte sentido: olha, nós já temos um time neste momento qualificado. Competitivo. Vamos focar em deixar os pagamentos em dia, vamos emprestar os jogadores que já foram contratados, não paga o transfer ban agora. Eu sei que o torcedor não vai gostar de ouvir isso, mas não paga o transfer ban agora, mantém esse time com salários em dia, usa a base para reforçar o elenco e vamos com austeridade, com responsabilidade, ao longo dos próximos meses, com as próximas receitas que forem entrando, a gente vai quitando aos poucos, monta um plano de austeridade financeira e vai quitando aos poucos as dívidas que nós temos, até resolver a situação. Se vai entrar realmente um aporte de um novo investidor, se a SAF continua com o Textor ou não, se entra um novo dono. Vamos pelo caminho da austeridade financeira. Essa ala é a defendida hoje pelo Tairo, pelo Anderson, que é o CFO, né, que é o diretor financeiro do Botafogo. E qual ala que tem mais força? Dá para mensurar ou assim, sei lá, 50-50? É o principal problema hoje, porque o torcedor, né, hoje ele está mais tendendo para o lado da austeridade por conta da desconfiança no Textor. Até o ano passado, o torcedor estaria com o Textor nessa questão de vamos, paga o transfer ban, compra mais jogadores. Hoje o torcedor está mais pro lado da austeridade, porque já viu que o Botafogo está com muitos problemas com essas decisões que o Textor veio tomando. Agora, o Textor é o dono. Ele pode, se ele quiser, passar por cima do Tairo. Demitir o Tairo. Ele pode simplesmente limar o Tairo. Só que o Tairo também é sócio. É um caminho muito, muito nebuloso, porque o Tairo ele é sócio também. Ele não é somente um CEO. Ele continua tendo participação. É claro que hoje o Textor, até o presente momento, ainda tem uma situação de ter mais força do que o Tairo. Mas o Tairo não é um profissional sem força nenhuma. Muito pelo contrário. Ele tem as opiniões dele, ele tem as atitudes dele, e ele não pode simplesmente ser tirado para o lado. Então, hoje existe uma situação que a gente precisa ter muito cuidado, né, ao falar, porque a gente precisa ver qual vai ser a atitude que o Textor vai tomar e, de novo, repetindo, não tem como deixar de falar isso. Será que essa liminar continua por muito tempo? Agora, para vocês, falando de campo e bola, acho que é muito claro aqui que o elenco que o Botafogo tem hoje, claro, não é o elenco do ano passado, tampouco do ano retrasado, e até o de 2023 também. Eu acho que nesses 4 anos, talvez seja o momento que o Botafogo... dá pra comparar com o primeiro semestre de 2023. Mas, pra vocês, qual é o limite técnico desse Botafogo de agora, janeiro de 2026? É um Botafogo que, olhando pro Campeonato Brasileiro, brigaria onde brigou no ano passado, que é ali pré-Libertadores, fase de grupos, é um Botafogo mais sul-americana... onde o Botafogo pode chegar em 2026 com esse elenco, com esse time que tem no momento. Vamos pensar aqui na possibilidade de que vai ser adotada a austeridade financeira, não vamos tirar o transfer ban, vão ser esses jogadores mesmos, então... Eu acho que numa condição pior. Se foi pré-Libertadores, ele cai de nível. Ele vai para uma Sul-Americana. Por quê? Eu nem acho hoje o elenco fraco, não. Acho que tem bons jogadores, um time base. Só que você tem que pensar que ao longo da temporada, se não cair o transfer ban e você não puder inscrever ninguém que você pensou em contratar, tem jogador machucado, jogador vai levar cartão.
Então, se o elenco é convocado, curto, o jogador convocado, se o elenco ele passa a ser curto, você vai ter ele mais reduzido ainda por uma série de fatores. Se é só isso aí que o Botafogo vai ter, ele vai ter um declínio segunda metade da tabela. No elenco. E aí não adianta, na minha visão, não adianta você pegar e... Tá, você vai ter que fazer um preenchimento com os jogadores da base. Não vai ter o que sobrar. Só que não adianta achar que botando 10, 12, 8, sei lá, jogadores de base, esses caras vão dar conta do recado. Geralmente a gente vê que o case de sucesso de base é quando sobe 1, 2, 3, 4 e esses caras eles vão explodir. Você pega time que tem, vamos supor, o Vinícius Júnior, falando, não tinha assim trocentos jogadores de base. Né? Ele era um cara certo pra explodir. Era a galinha dos ovos de ouro. O Botafogo esperou por muito tempo que o Matheus Nascimento fosse esse cara também. Que passou longe disso. O Palmeiras até tem mais, mas ele tem um ou outro explodindo no tempo certo, que é o destaque. Não tem todo mundo ao mesmo tempo preenchendo e assim como se fosse qualquer um pra ter volume, pra ter número. Eu não vejo ninguém do Botafogo com essa capacidade. Então, se tiver o elenco de hoje, que eu nem acho ruim, mas na temporada, né, projetando o brasileiro, com cartão, com suspensão, com machucado, com um monte de coisa, com cobrança, sem ninguém, aí você pode perder jogador também, que o cara pode desistir e querer sair. E aí, faz o quê? Eu acho que tende a brigar para baixo. E para você, Medeiros, qual é a prateleira do Botafogo com essa situação de momento, olhando para o Campeonato Brasileiro? É um time que brigaria por pré-Libertadores ou a vaga direta, Sul-Americana, ou olhar mais para baixo que para cima? Tem um ponto assim que eu acho que é relevante a gente trazer também para a conversa, que é o seguinte: como que vai ser o trabalho, né, do treinador, né? Sim. O Anselmi tem 3 jogos à frente do Botafogo. O início é promissor, é um treinador com ótimas ideias. A gente não sabe nem se ele termina o ano no Botafogo, porque com essa loucura toda que está acontecendo, ele pode talvez ser seduzido por uma proposta no meio do ano da Europa, voltar para a Europa, né? Tem pausa para a Copa do Mundo. Exato. Então, tudo vai depender também do trabalho do treinador. Eu tô acreditando muito no trabalho do Anselmi. Acho que é um treinador com boas ideias. Ele bateu no Porto no meio da temporada, as coisas não encaixaram, mas o trabalho que ele teve no Del Valle e no Cruz Azul foi um trabalho que ele conseguiu com times que não eram os principais dos seus países, né? O Del Valle tem um projeto de jovens muito bom, mas não é o principal time do Equador, e ele conseguiu títulos por lá, inclusive venceu até a Recopa em cima do Flamengo. Sim, aqui no Maracanã. Teve também o Cruz Azul. O Cruz Azul, ele não é o principal investimento do México. O principal investimento do México é do América. E o Cruz Azul só não foi campeão mexicano porque lá não é pontos corridos. Lá ele bateu recorde nos pontos corridos, só que lá vai para as oitavas de final. Como era aqui até 2002. Até 2002. Então, se lá fosse pontos corridos, ele teria sido campeão mexicano com recorde de pontos com o Cruz Azul. E aí ele sai do Cruz Azul no ano seguinte para poder ir para o Porto. O Porto identifica o grande trabalho que ele fez no Cruz Azul e chama ele para Portugal. E ele chega no Botafogo já com um início muito promissor. Então, acho que dependendo do encaixe, do contexto do trabalho do Anselmi, dá para o Botafogo, com o time que tem, dá para o Botafogo sonhar pelo menos uma volta a Libertadores. Não acho que briga por título no Campeonato Brasileiro, não. Mas dá para o Botafogo sonhar pegar uma nova Libertadores. A gente fala ali sétimo, oitavo, ali finalzinho da primeira metade da tabela. Dependendo do contexto do trabalho do Anselmi e se não aconteceu o que o Veras falou, de começar a machucar 2, 3, 4 jogadores como Danilo, Montoro, aí acaba o time. Se você não tem quem botar, exato, ele fica curto demais. Tem que ver se esses contextos vão ajudar o Botafogo. Aí é só mesmo o tempo que vai responder. Mas assim, se tem algo que o Botafogo pode, torcedor do Botafogo pode se agarrar, é o seguinte: vamos tentar fazer um campeonato brasileiro ali honesto, tentar se classificar para uma Libertadores e tentar focar numa Copa. O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil com o Transferban. Então, o Corinthians conseguiu um título mesmo estando em Transferban no ano passado, em cima do Vasco. E aparentemente com um problema bem mais acentuado que o Botafogo. Problemas políticos também de presidente. Fazer um uniforme para homenagear o Memphis. É como se o Botafogo tá devendo dinheiro pro Cadia. Vamos botar a bandeira do Panamá aqui. Exato. O uniforme 2 do Corinthians é o uniforme 2 da Holanda, que é uma forma de fazer o cara ficar em casa. Exato. Galera, o nosso tempo tá acabando.
Medeiros, queria que você falasse então como é que a galera faz para acompanhar seu trabalho aí. É um ótimo trabalho, né? Eu e o Thiago do lado de cá, nós somos da mídia convencional, você é do outro lado, que é a mídia independente. Mas uma forma de que tem espaço para todo mundo. Então, dito isso, o seu espaço aí, como é que a galera faz para te acompanhar? Pô, legal, obrigado pelo convite mais uma vez, sempre um prazer estar aqui. Veras no Botafogo, você faz um grande trabalho no Flamengo, mas o Veras no Botafogo também, referência máxima. Antes de ter canal no YouTube, né, a gente corria lá pro Twitter para ver a notícia do Veras e a notícia confiável. Então, só acredito se for o Thiago Veras. Exatamente. Então, presidente. Exatamente. Mas é isso, assim, o trabalho no Twitter, no Instagram, segue sendo o canal do Medeiros, Medeiros Botafogo. Se tu botar Medeiros Botafogo no Instagram, você acha. Se você botar canal do Medeiros, você também acha. E no YouTube, com o Glorioso Play agora, o Fabiano Bandeira participando no Pivosaço. Glorioso Play. Grande atleta, né, Fabiano Bandeira. Péssimas experiências marcando o Fabiano Bandeira. O Fabi joga muita bola, cara. Joga muita bola. Se tivesse em forma um pouquinho mais novo, o Botafogo podia tentar pegar. Exatamente. Dá pra fazer a contratação dele lá, que no último ano ele mudou de time, né? Ele sempre cai no nosso grupo e ele sempre cai pra jogar contra a gente quando o zagueiro titular falta e eu tenho que jogar. Porque eu sou um zagueiro reserva, eu só jogo... Então eu tenho duas experiências marcando o Fabiano Bandeira que não desejo pra ninguém. Até desejo pra algumas pessoas, tem gente que merece, brincando. Ou não. Galera, muito obrigado aí. Esse foi o Matheus Medeiros, do canal do Medeiros, participando aqui do nosso Tupi na Redcast. Valeu, Thiago Veras. Tamo junto. Boa sorte nessas próximas semanas da cobertura. Eu acho que você vai precisar de sorte e paciência, porque o Botafogo realmente entrou num momento agora que vai definir, né? Se voa ou se vai ter que trocar um pneu ali antes de seguir o rumo para esse ano de 2026. Tupi na Redcast, toda sexta-feira, aqui no canal Tupi Esportes. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações e fique por dentro de tudo que é publicado aqui no canal de podcast da Super Rádio Tupi. Tamo junto!